Então, começamos mais uma aula de matemática. Hoje nosso assunto vai ser gráficos. Então, vamos começar com vocês aqui com a seguinte situação, problema. De acordo com o IBGE, a perspectiva de vida do brasileiro vem subindo. Isso foi registrado na tabela abaixo, como podemos ver. Então, eu registrei na tabela aqui o ano da pesquisa. Em 1920, o brasileiro vivia 35 anos, 1940, 43 anos, 1960 até 52 anos, 80, 63 anos, 2000, 70 anos, 2020, 74 e 2040, 77 anos. Então, a partir dessa tabela, nós vamos montar um gráfico. E que gráfico fica melhor para mim montar essa tabela? Então, não é só apenas montar um gráfico, é entender qual gráfico fica melhor visualmente para cada situação. Nesse caso, nós vemos aqui que existe uma passagem de tempo de 1920 para 1940, para 1960, 1980. Então, nesse caso, quando existe uma passagem de tempo, uma passagem de ano, o melhor gráfico que tem para nós representarmos é o gráfico de linhas, que fica melhor para ver. Então, vamos ver como é que fica um gráfico de linha nesse caso aqui. Então, de acordo com o gráfico que eu tenho aqui, ó, a tabela que eu tenho, eu montei um gráfico. Então, aqui, ó. Então aqui embaixo, aqui, ó, eu coloquei no eixo X, eu coloquei os anos, e no eixo Y eu coloquei a vida, a expectativa de vida do brasileiro, né? Então eu coloquei aqui, ó, 1920, observe aqui, ó, em 1920, a média de idade brasileira era 35 anos, em 1940 era 43, 1960, 52, 1980, 63, 2000, 70, 2020, 74 e 2040, a perspectiva de vida do brasileiro é de 77 anos. Então note que nesse gráfico aqui dá para mim ver muito bem a passagem de tempo no eixo, passagem de tempo aqui no eixo X e a expectativa de vida quanto o brasileiro vive no eixo Y. Então, para fazer isso, então nós vamos ver, então nós fizemos aqui manual, agora nós vamos ver, depois nós vamos ver como fica quando a gente vai fazer usando uma planilha eletrônica. Então agora vamos partir para outro gráfico agora. Então vamos ver a tabela aqui, ó. Foram entrevistados 20 pessoas sobre a preferência de um programa de TV e de horário e hora de lazer, que foram listados nas tabelas abaixo. Então tem uma tabela aqui, ó. O nome das pessoas que foram entrevistadas e a opção que elas escolheram. No programa de TV nós temos filme, esporte, jornal e desenho. No de lazer nós temos redes sociais, passeio, videogame, caminhada e pescaria. Então, ó, a partir dessa tabela nós vamos construir os gráficos que nós temos. Então tem essa tabela aqui. Então vamos ver como vai ficar os gráficos agora. Então, para a construção de qualquer gráfico, a primeira coisa tem que separar aqui. Então eu fiz primeiro do programa de TV. Então eu coloquei aqui, ó, filme, esporte, jornal e desenho. Então eu separei. Filme teve 4 pessoas que escolheram, esporte teve 8 pessoas, jornal teve 2 pessoas e desenho teve 6 pessoas. Isso para fazer um gráfico de barra simples. Agora eu quero fazer também, a partir desses dados, um gráfico de barra dupla. Então aí eu separei masculino e mulher e homem, né? Feminino e masculino. Então eu coloquei aqui, ó, mulher 3, homem 1 para filme, esporte 2 mulheres e 6 homens, jornal 1 e 1 e desenho 4 e 2. Então vamos começar a fazer o gráfico de barra simples e depois vamos fazer de barra dupla a partir dessa tabela. E lembrando que a hora de lazer eu vou deixar para vocês fazerem o gráfico para vocês treinarem. Então vamos fazer um gráfico de barra simples usando aqui o programa de TV. Então eu coloquei os dados lá, então é simples, ó. Note que aqui estão os votos. Ó, no eixo Y está os votos, quantas pessoas foram votadas, e no eixo X está o tipo de programa, né? Filme, esporte, jornal e desenho. Então notem que o filme teve 4 votos, então eu fiz uma barrinha chegando até o número 4. O esporte teve 8 votos, fiz uma barrinha chegando até o número 8, por isso é chamado barra simples, cada um tem uma barra só. O jornal 2 e o desenho 4. Então formei um gráfico aqui, notem para vocês verem o gráfico de barra simples. Então vocês vão ter que fazer o gráfico também de barra simples na escola da hora do lazer aí, tá bom? Agora vamos aprender a fazer o gráfico de barra dupla. Então agora vamos fazer um gráfico de barra dupla.
Então notem que agora eu tive que colocar uma legenda aqui, né? Como tem duas barras, eu coloquei legenda. Vermelho, mulher, e azul, homem. Então do mesmo jeito, aqui ó. Número de votos no eixo Y, o tipo no eixo X, só que agora a nossa barra vai ser dupla. Uma barra vermelha e uma barra azul. A vermelha indica que foi o número de mulheres que votaram, e a barra azul indica o número de homens. Então é uma barra, um gráfico bem simples, barra dupla. Que eu uso geralmente quando eu tenho duas ou mais informações para colocar no mesmo gráfico. Então, como eu tenho homens e mulheres, aí então eu coloquei barra dupla, separar homens e mulheres. Então, eu uso barra dupla ou posso usar barra tripla quando eu tenho mais de um dado no mesmo gráfico, né? Então, na mesma tabela tinha homem e tinha mulher, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, também posso colocar assim um exemplo, numa tabela ter criança, adulto e idoso. Então aí eu teria 3 tipos de pessoas, então meu gráfico teria barra tripla. Então agora nós vamos ver o gráfico pitagórico, porque o gráfico setor vai ser o último que nós vamos ver. Então o gráfico pictórico, ele usa símbolos. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um feirante registrou suas vendas de maçãs em uma semana e anotou em uma tabela. Então ele colocou aqui, ele começou a fazer a feira dele. Na terça-feira ele vendeu 100 maçãs, na quarta 80, na quinta 120, na sexta 120, no sábado 160 e no domingo 200. Então nós vamos montar um gráfico pictórico mostrando as vendas de maçã desse feirante na semana. Então observe, a gente vai usar símbolos, a gente não vai usar números. Então prestem bastante atenção aqui como é que se faz. Então, a partir da tabela que nós temos aqui, nós construímos o gráfico. Então, notem que no eixo Y não tenho nada no meu eixo Y. Só tem no eixo X, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu uso desenhos de maçãs, porque sobre maçã que eu estou falando, para representar. Então, eu coloquei aqui, ó, como legenda, que cada maçãzinha minha vale 20 maçãs. Então, na terça ele vendeu 100 maçãs. Então, quer dizer que no eixo da terça-feira eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 maçãs, que cada um vale 5 vezes 20, 100. Na terça é 80, então 4 vezes 20, 80. Na quinta é 100 e na sexta são 120, então coloquei 6 maçãs em cada uma. No sábado é 160, então coloquei 8 maçãs. E no domingo 200 eu coloquei 10 maçãs. Então notem que no gráfico pictórico eu não uso números, eu uso o quê? Símbolos. E esse símbolo eu tenho que dar um valor para ele. No caso eu dei 20 maçãs, cada símbolo valia 20 maçãs. Então eu fiz um gráfico que representou a venda desse feirante nessa última semana que ele registrou. Agora nós vamos fazer o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, gráfico de rosca, como é conhecido. Mas para isso, esse gráfico é usado muito quando eu tenho questão de porcentagem. Então, por isso, nós vamos usar a mesma tabela que nós tínhamos, mas nós vamos calcular primeiro a porcentagem de cada um. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, tem um gráfico de setores. Para isso, eu tenho que calcular a porcentagem. Então, eu vou usar aqui, ó. Na minha entrevista, foram entrevistadas 20 pessoas. E tive as seguintes respostas. Filmes teve 4 votos, esporte teve 8 votos, jornal teve 2 votos e desenho teve 6 votos. Agora eu vou ter que fazer o quê? Calcular a porcentagem de cada um deles. Então, como eu calculo a porcentagem? Lembra do processo prático da porcentagem? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho quantos votos? 4. Então eu vou fazer 4 vezes 100, porque é por cento. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 100, que é 100%, né? Dividido por número de pessoas que votaram, são 20. Então 4 vezes 100 deu 400. Se eu dividir por 20, dá 20. Então 20% votaram em filme. A mesma coisa eu vou fazer com esporte, que esportes é 8 votos. Então eu vou fazer 8 vezes 100 dividido por 20, que é o total. 8 vezes 100 é 800. 800 dividido por 20 é 40%. Jornal 2, mesma coisa. 2 jornal vezes 100 dividido por 20. 2 vezes 100, 200, dividido por 20 dá 10% do jornal. E desenho último, 6. Então ficou 6 vezes 100 igual a 600 dividido por 20, que dá 30%. Se eu somar aqui os 20 mais 40 mais 10 mais 30, eu obtenho um total de 100%, que é o total da minha pesquisa. Então agora nós vamos aprender a colocar essa porcentagem no gráfico de setor, numa circunferência.
Então, para fazer o gráfico do setor, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu vou usar uma circunferência. E eu tenho que lembrar que uma circunferência completa tem 360 graus. Então, uma circunferência completa tem 360 graus. Então, eu posso transformar essa circunferência de 360 graus em porcentagem. Como que eu vou fazer isso? É só dividir por 100. Então, 360 dividido por 100. Se eu dividir 360 por 100, eu vou encontrar 3,6 graus, que vale 1%. Ou seja, cada 3,6 graus vale 1%. Sabendo disso, eu volto para a minha tabela que eu tenho de porcentagem e calculo quantos graus tem cada um. Então, aqui, eu calculei na primeira vez o filme, que deu 20%. Então, se eu quero saber em graus na circunferência quanto vai dar, é só eu fazer 20 vezes 3,6. Que dá 72 graus. Então, no meu gráfico de pizza, a minha parte de filmes tem que ter 72 graus. Do mesmo jeito eu vou fazer com esportes. Se esporte tem 40%, eu vou fazer 40 vezes 3,6, vou encontrar 144 graus. Então, o meu esporte tem que ter 144 graus. O meu jornal tinha 10%, então eu vou fazer 10 vezes 3,6, que vai dar 36 graus. E o último que eu tinha porcentagem era o desenho, que eu tinha 30%, então 30 vezes 3,6 dá 108 graus. Então eu sei que tem que fazer uma circunferência dividida em 4 partes. Uma parte tem que ser 72 graus, uma parte tem que ser 144 graus, uma parte tem que ter 36 graus, outra parte tem 108 graus. Então agora eu vou pegar uma folha e vou usar o transferidor e vou usar o compasso para a gente fazer esse gráfico. Então vamos prestar bastante atenção como a gente tem que fazer. Então o primeiro passo eu traço um segmento de reta, uma reta. E da medida, no caso a minha aqui tem 6 centímetros e marquei o pontinho no meio com 3 centímetros, é onde eu vou colocar a ponta seca, a ponta de aço do meu compasso e fazer a minha circunferência. Então o primeiro ponto eu marquei a minha reta. Então eu coloquei a ponta seca no meio, naquele pontinho que eu dei, e aí a parte está encostada lá na extremidade da reta. E agora eu vou fazer a minha circunferência. Então eu fiz minha circunferência. Qual ficou? Então essa aqui vai ser a base do meu gráfico. A circunferência. Agora eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que usar o transferidor. Para isso eu vou ter que fazer o quê? Usar o transferidor para calcular a porcentagem. Vocês lembram a porcentagem qual que era? Então aqui está um transferidor, aproximando para vocês verem bem aqui, ó. Então eu vou ter que usar o centro do transferidor aqui, ó. Tem um pontinho nesse centro que eu vou ter que usar. Esse centro do transferidor vai ter que estar em cima do pontinho da minha circunferência. Então eu coloquei, ó, exatamente na reta. Então ficou assim, ó, na minha circunferência. Aí eu tenho que lembrar que o filme na minha reta é 72 graus. Então eu vou olhar aqui no meu transferidor aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então tá um pouquinho acima do, ó, 70. 1, 2, 72. Então eu marco aqui um pontinho fora, ó, no meu transferidor. Marquei esse pontinho 72. E agora eu vou traçar uma reta que ligue o meu ponto central até o 72A. Vamos ver como é que ficou? Então olha como ficou. Então essa parte aqui indica que esse aqui tem 72 graus, que foi o que eu achei. Certo? Agora eu vou ter que achar o esporte, que é 144 graus. Como que eu vou fazer? Então de novo, transferidor no pontinho. Agora só que nós vamos mudar a posição do transferidor. Olha como ele vai ficar agora. Olha, eu mudei a posição do meu transferidor, porque eu estou usando a reta que eu fiz de 72 graus lá como base agora. E aí eu vou achar aqui 144 graus. Então eu vou de novo aqui, ó. Vou olhando aqui, ó. 10, 20, 30, chega a 130, 140. Como eu preciso de 4, eu vou aqui em cima, ó. 41, 42, 43, 44. Eu marco aqui em cima, ó. Marquei. Então que vocês conseguem ver. Então eu peguei aqui, ó. Contei. 10, 20, 30, cheguei no 140, como não foi completo, vim aqui, ó. Contei. 1, 2, 3, 4 e eu marquei meu pontinho aqui, ó. Tá marcado meu pontinho, 144. Aí de novo, vou pegar e traçar uma reta novamente.
Então, ó, tracei a reta. Então eu tenho 72 graus, 144 graus. Achei o filme e achei o esporte. Agora eu vou achar o jornal. O jornal é 36 graus. Então, de novo, nós vamos mudar a posição do nosso transferidor. Então vamos ver a posição que ele vai ficar agora. Olha a posição do meu transferidor de novo. Mudei a posição dele de novo, ó. Agora já está de ponta cabeça ali, né? E aí eu vou achar o valor 36 graus que eu quero. Então é só olhar aqui, ó. 10, 20, 30, eu quero 36, ó. 10, 20, 30, eu quero 36. Então, vou contar aqui e vou marcar aqui, ó. Aí eu vou contar aqui em cima, ó. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei aqui 6. E vou traçar novamente outra reta. Vamos ver como vai ficar agora? Então, ó, a posição do meu transferidor. E eu achei 10, 20, 30. E vou traçar a reta. Vamos ver como vai ficar agora? Então, ó, formei o 36 graus, que é o ângulo do jornal. Então, no outro eu não preciso nem medir, né? Já tenho o que sobrou da minha circunferência é o meu desenho, que seria 108 graus. Então, eu já fiz o meu gráfico agora, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou apagar tudo que está em volta e vou colorir o meu gráfico para vocês verem. Notem que eu já comecei a apagar aqui, ó. Já apaguei essa linha. Por quê? Essa linha não existe mais, né? Eu mudei a configuração dela. Então, vamos ver como ficar meu gráfico depois de pronto? Então, observe o gráfico que ficou depois de pronto, né? Então, nota que eu colori, né? Então, eu coloquei vermelho, coloquei preto, coloquei azul e coloquei um de lápis. Para facilitar ainda mais a compreensão, a gente coloca uma legenda. Coloquei, então, a caneta preta significa filme, a caneta vermelha significa esporte, o lápis significa jornal e a caneta azul significa desenho. Então, aqui está montado um gráfico de setor. Então, toda vez que eu tenho porcentagem, eu uso o gráfico de setor, que é mais fácil. Então, agora nós vamos ver como a gente vai fazer na planilha eletrônica. A gente vai usar o Excel para fazer esses gráficos também, né? Que fica mais fácil a gente fazer na planilha eletrônica. Mas você tem que entender que muitas vezes nós temos que fazer ele manual. Só lembrando para vocês que essa é a última matéria do segundo bimestre. Nós encerramos o conteúdo do segundo bimestre, que é a leitura de gráfico. Eu quero que vocês façam atividades. Lembrando novamente que eu vou postar para vocês a tabela que nós usamos e quero que vocês façam a tabela das horas de lazer, né? Então eu vou dar para vocês a tabela e quero que vocês façam da hora de lazer. Então eu vou deixar bem agora a tabela para vocês, bem nítida, para vocês conseguirem fazer. Então essa é a tabela da hora de lazer, né? Então aqui, ó. Horas de lazer. Então tem o nome da pessoa e quantos votos tem. Então você vai ter que contar isso aqui para fazer, tá bom? Se você não tiver visualizando direito, eu vou mandar junto com a atividade também esse gráfico. Boa aula para vocês, que vocês consigam fazer atividades. Só lembrando, vamos correr atrás das atividades que estão paradas. Agora nós vamos aprender a fazer os gráficos na planilha eletrônica. Então eu estou usando o Excel aqui para vocês verem. Aqui após nós fizemos os gráficos manuais, agora nós vamos usar a planilha eletrônica. Então eu venho aqui, ó, e vou inserir os dados que eu tenho. Vamos ver como vai ficar os dados que nós temos na nossa planilha. Então aqui, ó. Então vamos fazer um gráfico de linhas que nós fizemos lá. Usamos as perspectivas de vida do brasileiro. Então eu coloquei os dados aqui, ó. 1920, 35 anos, 1940, 60 até 2040 que nós temos agora. Então vamos agora aprender a fazer o gráfico. Então primeiro ponto, selecione tudo. Agora inserir o gráfico de linhas, né, que a gente vai usar. Percebam que os dados foram inseridos, mas o gráfico ficou errado. Então nós vamos ensinar vocês a arrumar o gráfico. Olha como se arruma o gráfico. Então, o primeiro ponto, você vem aqui e selecionar dados. Então, vem aqui e seleciona os dados. Aí vai abrir essa tela para vocês. No cantinho está escrito editar. Você vai clicar no editar. Aí você vai ver, volta na tabela que você quer editar aqui. Então, você vai selecionar o que você vai editar. Olha, selecionado. Olha como ficou. Agora é aqui.
Não, já editei. Agora eu vou fazer, um minutinho só que nós vamos editar a outra parte. Só, tá selecionado ano e perspectiva de vida. Eu tiro o ano, só deixo perspectiva de vida. Aí clico OK e confiro o meu gráfico. Então olha como ficou o nosso gráfico arrumado. Então, você viu como foi simples? Nós fazemos um gráfico de linha usando a planilha Excel. Agora vamos aprender os outros gráficos, tá bom? De novo, ó, nossa planilha em branco. Agora nós vamos fazer outros gráficos. Então nós vamos usar a tabela que eu passei para vocês. Também vou deixar para vocês no corpo do atividades para vocês terem que fazer. Então vou ter que começar a inserir os gráficos de novo. Então a gente vai fazer o gráfico do programa de TV favorito das pessoas. Então vamos começar. Primeira coisa, vamos inserir os dados do gráfico. Então nós inserimos aqui o gráfico, ó. Filme, esporte, jornal e desenho, a quantidade, e separamos também homem e mulher, para nós fazermos o gráfico de barra simples e também de barra dupla. Então vamos primeiro usar essa primeira parte aqui, ó, filme, esportes, jornal e desenho, para fazer o gráfico de barra simples. Então vamos fazer o quê? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Seleciono tudo. Aí eu vou lá em cima, ó, inserir. Aí eu vou lá, gráfico de barras, e seleciono o primeiro aqui de cima. Deu para vocês verem? E aí, olha como já ficou o nosso gráfico. Nosso gráfico já saiu pronto. Filme, esporte, jornal e desenho com a quantidade. Aí você vai colocar o título no nosso gráfico. Então você inseriu o título, nosso gráfico ficou assim, ó. Programa de TV preferido. Então a partir desse gráfico as pessoas conseguem ver. Se você olhar aqui, ó, filme 4 pessoas, esporte 8 pessoas, aí... Agora vamos separar esse gráfico em homem e mulher, gráfico duplo. Vamos ver como a gente faz? Da mesma maneira, no gráfico duplo, você vai selecionar o que você tem aqui. Então, só que está separado homem e mulher. Aí você vai selecionar tudo, vai lá em cima, inserir, aí vai gráfico de dupla coluna, aí você vai e insere o gráfico. E aí, de novo, você vai e muda o título, né? Programa de TV preferido. Você tem o seu gráfico do programa de TV preferido de cada um. Lembrando que o azul é o homem e o laranjinha é a mulher. Você pode fazer a cor que você quiser, alterar a cor do seu gráfico aí, tá? Então, ficou bem simples de fazer. Note que rapidinho nós fizemos o gráfico apenas selecionando usando a planilha de Excel. Agora nós vamos aprender a fazer o gráfico de setor. Então, primeiro, nós vamos aprender a fazer o gráfico de setor. Então, o gráfico de setor, geralmente, ele usa porcentagem. Então, nesse caso aqui, ó, notem que eu transformei meus dados, inseri meus gráficos, tudo em porcentagem, ó. Filme 20%, esporte 40%, jornal 10% e desenho 30%. Então, eu vou fazer o quê? Vou selecionar tudo. Seleciono tudo. Aí eu venho lá de novo aqui em cima, inserir. Aí o gráfico de setor ou gráfico de pizza, ó, tá vendo? Gráfico de pizza ou de rosca. Clico, seleciono o gráfico que eu quero inserir, ó. E muda o título. Programa e notem que ele já me dá a legenda aqui direto, ó. Filme azul, esporte laranja. Então está aqui, ó. Mas, professor, mas eu quero colocar a porcentagem no meu gráfico. Então vem aqui em cima, ó, e só troca, ó. Então clico aqui, já apareceu as porcentagens e aí a legenda apareceu do lado. Tá vendo? Então ficou bem mais simples esse gráfico, ó. Ficou bem melhor de ser visto. Com a porcentagem está dentro. Então eu usei esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico usado para fazer isso. Então, na planilha eletrônica nós fizemos o gráfico. Nós só não vamos fazer o gráfico pictóricos na planilha eletrônica, porque nós vimos que ele precisa de desenhos. Então, a gente vai ter que fazer ele manual, tá bom? Então, uma boa aula para vocês, espero que vocês consigam. Lembrando para vocês que a tabela vai ser colocada para vocês junto com as atividades. E também vai estar filmada aqui no começo do vídeo. Nós filmamos ela no começo do vídeo.